Olá, bom dia! Muitos defendem a privatização como solução para a corrupção. Mas a real intenção dos governos é promover o fortalecimento econômico de grupos empresariais que muitas vezes são financiadores de suas campanhas eleitorais. Na década de 90, ao contrário da expectativa do governo FHC, as privatizações não solucionaram a crise fiscal, pois entre os anos de 1995 e 2003, a dívida do setor público passou de 28% para 52% do PIB. As privatizações sequer aumentaram a eficiência e qualidade dos serviços prestados. Um exemplo disso é o setor elétrico, que levou ao apagão de 2001 e em outros anos também que aconteceram. Já o setor de telecomunicações, que embora tenha uma sensível evolução tecnológica, oferece um péssimo serviço e atendimento de baixa qualidade. E para debater comigo sobre esse assunto e tentar mostrar como as privatizações podem nos penalizar, eu recebo aqui no estúdio Cláudio Honor Damasceno, que é historiador, e Tiago Linca, coordenador aqui do nosso Sinteste RN. A eles eu dou o meu bom dia para falar sobre mais esse assunto tão, digamos, polêmico. O que são e a quem interessa, né, de fato, as privatizações? Onde é que elas acontecem assim, que a gente possa ver de fato no Brasil? Bom, as privatizações são parte de uma ideologia, de um mantra que foi criado nos anos 80, no chamado Consenso de Washington, né? E isso tem origem exatamente numa crise, uma crise econômica vivida pelos Estados Unidos, que durante os anos 60, 70, perderam competitividade para o Japão e para a Alemanha e passaram a ter uma economia basicamente sustentada no capital financeiro. Esses grupos viram como possibilidade para continuar tendo altas taxas de retorno, né, na sua lucratividade, abrir mercados pelo mundo afora, e para isso determinaram que os empréstimos do Fundo Monetário Internacional, os empréstimos patrocinados por pelos países mais ricos, estariam condicionados a uma série de políticas, né, que incluía a redução do tamanho do Estado, né, que significava demissão, desemprego, redução do valor dos salários, uma série de reformas que incluía também a privatização das empresas estratégicas, das empresas estatais desses países, né? Reforma tributária no sentido de diminuir os impostos e a abertura dos mercados, né? Essa receita tornou-se um mantra que passou a ser rebatido, propagandeado, alardeado como uma solução mágica, né, para a crise desses países, principalmente aqui na América Latina, e foi condicionado. Quer dizer, esses países, o Brasil viveu exatamente isso, ficou dependendo da privatização e da submissão a esse consenso de Washington para poder receber empréstimos do FMI naquele momento, né? E se submeteu. Infelizmente, o Brasil se submeteu e nós temos a experiência, né, na nossa história, do desastre que significou essa política, né? Não saímos da crise, aumentamos os nossos déficits, a nossa dívida externa e interna, né? Reduzimos os serviços... Mais uma coisa que a gente se submete aí da maneira errada, né? Errada, reduzimos, certo, o papel do Estado para solucionar esses problemas, e os serviços que eram oferecidos antes, quer dizer, continua aí. O exemplo da telecomunicação é visível, né? Serviço caro e de péssima qualidade. Esse é o resultado do Consenso de Washington e da submissão, certo, do nosso país a esse processo de privatização. Sempre bom entender do que se trata, né, para a gente poder saber o que é que a gente quer, né, como cidadão. Tiago, obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. A queda de arrecadação dos estados e municípios pode ser aí uma justificativa para privatizar, visando melhorar o caixa? Sempre tem essa desculpa, né, entre aspas, essa desculpa da falta de dinheiro, né, da falta de arrecadação para resolver tantas coisas aqui no Brasil, né? A questão da privatização não é a primeira coisa, não é isso? Verdade. Primeiro, bom dia, Camila, bom dia, professor, vocês estão em casa. De fato, né, a privatização ela não é e não pode ser vista como a solução para a queda de receita. Sim. A gente tem uma alta carga tributária e não se justifica. As quedas de receita elas se dão
Primeiro ponto, eu vou colocar numa maneira mais suave, que é a falta de gestão adequada dos recursos. E no segundo ponto, a velha e conhecida corrupção, né, que infelizmente assola aí o Brasil há algum tempo. E muitos governos usam esse argumento. O Rio de Janeiro, por exemplo, ficou altamente precarizado por causa dos grandes eventos que fizeram, principalmente Copa e Olimpíada, que acabaram com os recursos e agora os governos querem simplesmente implantar as privatizações à torta direita. A UERJ, por exemplo, é o caso mais específico do Rio de Janeiro, em que simplesmente ela está acabada, praticamente, né? Os servidores, os alunos tentam, lutam, mas a ideia do governo, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro é privatizar a UERJ, perdão. E a própria UERN nossa aqui também no Estado não foge muito, né, dessa situação. O Estado também numa situação... O serviço vai caindo, exatamente, vai perdendo a qualidade, até como convencer, né, as pessoas de que a privatização é a melhor coisa a se fazer. Isso, né? Inclusive, é uma discussão que a gente tem que colocar aqui nesse programa também. E assim, quando você tem uma queda de receita, né, de arrecadação, perdão, vamos ver quais são os problemas e não colocar mais uma vez na conta da população um serviço privatizado. Até porque na privatização você paga 2 ou até 3 vezes pelo mesmo serviço. Todos nós já pagamos os impostos. Aí por má gestão ou por corrupção, aí eu sou obrigado a pagar novamente aquele serviço que eu já pago meus impostos, sem falar que vários serviços que são privatizados estão na Constituição, que é dever do Estado propor a todos. Eu não concordo com privatização, mas se a gente quiser discutir isso, vamos mudar a Constituição. Sim. Vamos tirar o que é dever do Estado e acesso universal a todos, como saúde e educação, por exemplo. De fato, se a gente for ler a Constituição ao pé da letra, acho que tem muita coisa ali para ser alterada, digamos que a Constituição é outra, né? E muitas privatizações inconstitucionais. Se você for para a privatização saúde e educação, é inconstitucional. Mas fazemos. Inclusive no setor elétrico, de energia, de comunicações, são setores essenciais, né? Eles são serviços que constitucionalmente não poderiam ser privatizados, né? É verdade. São serviços de obrigação do Estado. Aliás, é importante falar o que você está falando pelo seguinte: hoje, em 2018, países na Europa que viveram um processo de privatização desses setores estão voltando a estatizá-los. Né? Mas parece que o Brasil não aprende com as experiências de fora. A França, Sim. a Itália estão fazendo, a população inclusive está fazendo movimentos, né? 80% da população hoje é contra, quer dizer, o serviço de saneamento que foi transformado em serviço privado, certo? Nos anos 80, no período da Margaret Thatcher. Né? Vamos continuar esse assunto muito importante, que são as privatizações. Você realmente está atento do que se trata? Pois vamos conversar muito sobre isso hoje. Fica atento, 1 minuto, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as privatizações. Hoje com a participação de Cláudio Honor Damasceno, que é historiador, e Tiago Linca, coordenador do Sinteste RN. Professor, as privatizações, como eu falei no início do programa, de Fernando Henrique Cardoso, na época dele, né, funcionaram, né, melhorou a situação das contas públicas, já que essa foi a desculpa, né, para isso tudo? Bom, as privatizações ocorridas no governo do Fernando Henrique foi o maior crime de lesa pátria da nossa história. Né? Não existe na história do Brasil nenhum momento em que o Brasil tenha sido de forma tão claramente assaltado, tão claramente destruído. Né? Durante o governo do Fernando Henrique, foram arrecadados, né, 87 bilhões de dólares com vendas de empresas estatais, empresas estratégicas, e durante apenas um ano, certo, essas empresas que foram vendidas arrecadaram 177 bilhões de lucro. Ou seja, para nós termos noção, certo, do que é que foi feito com o nosso patrimônio. Quer dizer, não há parâmetro, certo? O que ocorre é que, com base numa ampla campanha de mídia, uma campanha midiática muito forte, criou-se um clima dentro do país contra as nossas empresas, né? Elas foram criminalizadas, elas foram colocadas, quer dizer, como responsáveis pela crise. Foi negado a elas o investimento do BNDES. Só para a gente ter noção, né, o BNDES foi criado pelo Juscelino Kubitschek, né, nos anos 60, nos anos 50, para financiar exatamente essas empresas, né, e o desenvolvimento do país. Né.
Durante o governo Fernando Henrique, para inviabilizar as estatais e criar um clima para que elas fossem privatizadas, o governo baixou um decreto proibindo o BNDES de financiar essas empresas. Isso por um lado. Por outro, o governo abriu a venda dessas empresas e os grupos internacionais monopolistas que compraram essas empresas, eles tiveram financiamento do BNDES. Sim. Ou seja, o nosso Banco Nacional... Não nos financiou e financiou os externos. Não nos financiou, foi proibido de financiar pelo governo do Fernando Henrique. Isso é uma loucura, certo? É um grau de loucura que não dá para entender, mas financiou as externas, certo? Que compraram a preço módico, certo? Só para a gente ter noção, o déficit do Brasil, certo? Na época, né, que era em torno de 144 bilhões, certo? Quando chegamos em 2002, certo? Depois do fim do governo de Fernando Henrique, esse déficit, que seria, segundo a propaganda, resolvido com a privatização, ele estava na casa dos 300 bilhões. Nossa. Ou seja, toda uma falácia, toda uma jogada de marketing para favorecer esses grupos estrangeiros que queriam, certo, abocanhar nossas empresas, demissão em massa, certo? Demissão em massa em todos os setores, temos vários casos, certo? Porque aí eles passaram exatamente a produzir os insumos, quer dizer, os equipamentos fora, quer dizer, nós começamos a pagar para gerar emprego fora do Brasil, né? Então foi uma calamidade, nós perdemos também a capacidade de gerar renda para o país, porque essas empresas eram lucrativas, demonstrando aí pelos dados, certo? Tremendamente lucrativas. O Estado perdeu a sua capacidade de se autofinanciar e, contra tudo, certo, que era dito, foi o maior escândalo de corrupção também na nossa história, né? Isso eu queria tomar a liberdade aqui de mostrar, né, o livro do Amaury Ribeiro Júnior, né, que esse jornalista fez um amplo estudo, certo, desse processo, né, e mostrando que, além, certo, de toda a destruição, de toda a entrega, né, de mão beijada do nosso patrimônio a preço de banana, né, para as multinacionais, para grupos estrangeiros, tudo isso foi feito com altas movimentações de dinheiro, certo, nas Ilhas Caimãs, nos bancos de Londres e em todos os paraísos fiscais, certo, através dessas offshores, né, que são empresas de fachadas para movimentar dinheiro sujo, né. E a história vai bem mais além do que coisas pontuais que a gente vê nos jornais, né? Eu lembro que eu era muito novo no governo do FHC, mas uma coisa que inclusive atualmente falam muito, mas ele privatizou as telecomunicações e foi sucesso, porque hoje a gente tem o celular, isso, aquilo, outro. Só que eles esquecem de colocar na conta também da atualização tecnológica, que dos anos 90 para hoje, nós temos, por exemplo, um telefone celular hoje faz coisa que 5, 10 aparelhos precisavam separadamente fazer. Então isso não está na conta da privatização, está na conta do avanço tecnológico. E aí muita gente coloca, mas se a gente for ver a fundo, vira até chacota, né? Os programas de humor fazem chacota com as atendentes de telemarketing quando a gente quer resolver um problema, né? O nosso serviço de telefonia móvel hoje é caríssimo comparado com outros países e um dos piores do mundo, né? E aí como é que você justifica? Não se resolve nada que a gente queira resolver, a gente consegue, é um absurdo. Exatamente. Esse caso, né, o caso da telefonia no Brasil, da Telebrás, né, é um desses casos de propaganda nazista, né? Você repete uma mentira 500 vezes e ela vai se tornar uma verdade. Então, o que foi feito com a Telebrás, mais exatamente, né? Primeiramente, o governo proibiu essas empresas, Telebrás, quer dizer, as empresas estatais foram proibidas de ajustar seus preços. E isso descapitalizou essas empresas e a população sentia, certo, exatamente o que? Nas filas, enormes filas, eu vivi isso. Para você comprar uma linha de telefone, você demorava, quer dizer, anos. Era caríssimo, certo? Você, para comprar uma linha de telefone era muito caro, o serviço era péssimo, mas porque essas empresas tinham suas taxas, certo? Suas tarifas congeladas. Bom, abriu-se o processo de privatização, o governo fez exatamente o contrário. O governo de Fernando Henrique investiu 21 bilhões de dólares, certo? Nas empresas de telecomunicações privadas. Na Telebrás, certo? Sim. 21 bilhões de dólares. Nos 3 anos anteriores à privatização, o governo simplesmente, durante um período que era chamado de período de ajuste fiscal, ou seja, não tinha dinheiro para a educação, para a saúde, para a moradia, para saneamento, mas de repente o governo arranjou 21 bilhões e
tomou aquilo como prioridade. Como prioridade e investiu na Telebrás. O que aconteceu com esse dinheiro? Esse dinheiro com ele foi criada toda uma extensão de cabos, de estrutura, certo? Para o serviço. E quando a Telebrás foi vendida, aliás por um preço irrisório, quem levou por apenas 8 bilhões, já tinha toda uma estrutura montada, era somente fazer uma ligação, botar um fio ligando para a casa Então preparou com dinheiro público algo para o privado. Para o privado, exatamente. Então, dentro de uma situação em que o discurso era de ajuste fiscal, que não tinha dinheiro para educação, etc, etc. Feito isso, quer dizer, nós tivemos um prejuízo desse ponto de vista de investir, certo? Dinheiro nosso para poder criar as condições para privatizar, os 8 bilhões que os grupos usaram, certo, para pagar, né? Isso corresponde aos 40% do valor, né? O valor total era de 22 bilhões, o valor vendido, né? Como eles tinham que dar somente 40%, quer dizer, 40% dado, emprestado pelo BNDES e o restante a perder de vista a juros de pai para filho, certo? Com isso, além de tudo isso, quer dizer, o que é que nós tivemos com esse setor? A ampla gama de empresários, certo, que produzia equipamentos e tecnologia para a Telebrás, ela fechou no Brasil, certo? Fechou e esse setor passou a importar, certo, insumos, equipamentos e tecnologia. Ou seja, nós geramos desemprego dentro do país, desnacionalização do setor, importação, ou seja, endividamento do Brasil, porque a importação é feita em dólar. O insumo sempre sai mais barato do que o produto final. Do que o produto final. Então, isso foi uma calamidade, certo? Se a gente quer um exemplo de calamidade, certo? Nesse projeto, nesse processo de privataria tucana, certo, a Telebrás. Certo? A Telebrás é um verdadeiro escândalo, certo? Isso está descrito aqui também, vou fazer uma outra propaganda, certo? No livro do jornalista Luiz Biondi, falecido jornalista Luiz Biondi, que lançou esse livro, que tem aí mais de 200 mil cópias vendidas, certo? Agora está, inclusive, numa nova edição ampliada, após a morte dele, né? O Brasil Privatizado faz uma denúncia, certo? Com um levantamento com dados escandalosos de todo esse processo, quer dizer, de forma detalhada, que eu acho importante a gente conhecer para não incorrer novamente, quer dizer, nesse erro de acreditar nessa propaganda. Professor, certo? Vamos continuar esse assunto no terceiro bloco. A gente volta para falar mais sobre isso. A gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre as privatizações. Hoje com a participação de Cláudio Honor Damasceno, que é historiador, e Tiago Linca, que é coordenador do nosso Sinteste-RN. Tiago, qual o tamanho do estrago, né, no ensino superior brasileiro? A gente falou tantas vezes, né, do estado da UFRN, né, que o serviço está diminuindo, como a gente falou no segundo bloco, para dar vazão, né, e dizer que seria legal a privatização, né, após os cortes orçamentários ocorridos nos últimos meses, né? Desestruturar as universidades é uma forma de forçar a privatização? Bem, sabe nem por onde começar, não é verdade. Né, Principalmente, atualmente eu faço parte de um colegiado na universidade, que é o colegiado de administração, que lida inclusive com o orçamento todo da universidade, da UFRN. E a gente vê a tamanha perda de recursos que a gente está tendo nas universidades, né, especificamente na UFRN. E não só nas universidades, mas em muitos casos, e a gente vê principalmente no caso da saúde, que parece que o governo tenta sempre descapitalizar, como o professor falou no caso lá do FHC, das telecomunicações, deixar de uma forma tão precária, né, o ensino público, a saúde e outros setores, para justificar, tá vendo? Não dá certo, não presta, então a gente tem que privatizar. Se privatizar vai ser a solução. Eu estava lendo essa semana agora passada uma matéria em que dizendo que, acho que na Tribuna do Norte, inclusive, dizendo que o RN perdeu 458 leitos nos últimos 2 ou 3 anos. Né? Isso é muito grave. Dessa mesma forma, a gente perdeu, por exemplo, a UERN e a UFRN tem perdido cada vez mais recursos. Né? O orçamento, eu lembro que aqui mesmo, nesse programa, a gente já gravou sobre orçamento da universidade. O orçamento da UFRN previsto para 2019
se não me falha a memória, o que a gente teve em 2011, 2012, por aí. Né? E aí a gente tem aí quantos anos de inflação, de aumento de preços, né? Então, assim, os cortes têm sim atingido duramente as universidades, principalmente com as privatizações de segurança e motorista. Hoje não tem como a gente falar de privatização sem falar de terceirização. Sim. Hoje a gente tem inclusive aprovada, né, pelo Supremo, acho que em 2017, a lei que autoriza todas as terceirizações, terceirização restrita, então não só atividade meio, mas também atividade fim. E aí, por exemplo, a gente tem hoje o orçamento da segurança da UFRN para terceirizadas, né, para a empresa terceirizada que lá está, é maior do que o investimento em segurança nos próprios servidores da casa. Então, assim, é uma discrepância total. Se a gente for, por exemplo, os hospitais universitários, nós temos hoje a EBSER, uma empresa brasileira de serviços hospitalares, que é um hospital universitário que está na mão de uma empresa privada. Sim. Não sei como que pode ser empresa privada de caráter público, né? Acho que na minha cabeça isso não gira, não funciona. Né? Então, assim, as privatizações estão acabando, né? Indireta, porque a gente tem a privatização direta, que é aquela venda e acabou-se, e a privatização indireta. Sim. O que acontece hoje nas universidades é ainda, não estou dizendo que só vai acontecer isso, infelizmente se prevê outras coisas, mas é a privatização indireta. Já existe, inclusive, projeto de lei que prevê o pagamento de taxa de mensalidade nas universidades públicas de pessoas que têm mais dinheiro, por classe média e tal. E se a gente for, por exemplo, para as especializações dentro das universidades, quase todas hoje na UFRN são pagas. Verdade. A última agora que teve para a minha área da ciência da informação era 400 e pouco a mensalidade. Então, assim, como é que você vai ter um ensino superior público de qualidade que manda a Constituição fazendo tudo isso? Não existe, não são compatíveis. É verdade. Professor, energia é um serviço público de interesse nacional, né? Sobre a privatização da Eletrobras, deixar esse serviço nas mãos do setor privado e de empresas estrangeiras não é um risco muito grande para o Brasil? Completamente, né? Isso aí significa voltar à época do querosene, do lampião a gás, sem dúvida nenhuma. Ninguém tenha dúvida que se deixarmos privatizar a Eletrobras, o Brasil vai voltar ao século XIX. Sabe? Sim. Existe uma determinação a partir dos grupos, né, que deram o golpe jurídico parlamentar em 2016 de tomar todas as joias da coroa, né? Essa é uma delas, uma das mais importantes, uma das mais valiosas e uma das mais estratégicas. É uma questão de segurança nacional, é uma questão de interesse público, quer dizer, a Eletrobras não pode ser privatizada, certo? Não pode de forma alguma, porque significa... Isso é fato. Isso é fato. Significa a primeira coisa é o seguinte, um aumento gigantesco nas contas de energia, certo? Ninguém tenha dúvida que a privatização vai, por outro lado, melhorar os serviços. Não vai, certo? A Eletrobras, ela faz parte de um sistema que é obrigado a garantir energia naqueles rincões mais distantes, os menos lucrativos. Quer dizer, a população de baixa renda, ela tem acesso hoje à energia, certo? O programa Poste, como é que chama? Luz para todos, e tal, tudo isso, quer dizer, é um processo que é papel do Estado, certo? E nas mãos da iniciativa privada vai acontecer exatamente o que aconteceu com a telefonia, certo? Como falamos no bloco anterior, a telefonia, ela se favoreceu de uma tecnologia nova, mas o princípio dela é a lucratividade, certo? Não é o caráter de serviço público, certo? Sim. E transformar a energia elétrica do país, certo? Num serviço voltado simplesmente para a lucratividade, é um risco, até porque quem está interessado, certo, são grupos monopólicos. Primeiro, o Daniel Dantas, nós já sabemos, certo, da privatização das telecomunicações, o Jorge Paulo Lema, também outro grupo monopólico, certo, de capital gigantesco, o maior do país, e grupos de investimentos previdenciários, certo, internacionais. Significa dizer o seguinte, botar a produção de energia no Brasil a serviço do pagamento de pensão, de aposentadoria do europeu e do americano, certo? E não para garantir energia, certo, para o povo brasileiro. Muitos defendem a privatização como solução para a corrupção, né? A privatização é necessariamente negativa ou há algum modelo que pode ser considerado? Olha, eu ouço muito isso, né? Eu converso, meus amigos dizem, Tiago, você só fala de política e jovem tem essa mania de não querer falar de política.
mas a gente precisa falar de política, porque quem não fala, deixa que os outros façam e falem, e a gente precisa se posicionar. E eu ouço muito essa conversa, Tiago, mas está tudo perdido, está tudo corrompido, tem que botar na mão do serviço privado mesmo, porque dá certo. Não, gente, nós pagamos todos os impostos, nós temos alta carga tributária para isso. Como o professor acabou de citar, serviços públicos... O não querer entender é triste demais. Os serviços públicos, eles não têm em seu escopo a lucratividade. A gente não pode, quando você paga, por exemplo, um plano de saúde, você já pagou o SUS e está pagando o plano de saúde, você está pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Isso. Então, isso não existe. Agora, o que o governo faz? O brasileiro como um todo tem essa máscara da luta contra a corrupção. Eu digo máscara por quê? Porque o mesmo cara que brada a questão de não corromper, ele fura sinal vermelho, ele fura fila, ele não devolve o troco. Coisas um pouco menores que não são tão menores assim. Exato. Né? Então, assim, o governo se pega desse discurso da corrupção, que todo brasileiro acha bonito, vamos debater, combater a corrupção, e aí joga na conta disso a privatização como a solução. Mas não é. A solução é a gestão. Destino correto dos recursos, a gestão correta dos recursos e a não corrupção, porque a corrupção não é para ser feita. O dinheiro é do povo, é público e acabou assim. Sem ficar com troca de cargos, boto você aqui, agora minha família está aqui, meu amigo, enfim. Olha, serviços essenciais, a história demonstra, certo? Tem que estar na mão do Estado, certo? E não entender isso, quer dizer, é não entender o processo que levou o Brasil a se industrializar e levou qualquer país da Europa, os Estados Unidos a se industrializarem. Sem a participação do Estado, sem a presença do Estado nos serviços essenciais, não há certo crescimento econômico, não há desenvolvimento, não há diminuição das desigualdades. Não há soberania nacional. Não há soberania nacional. O Brasil só se desenvolveu a partir do período do Getúlio, quando houve investimento, certo, do Estado na construção das estatais e nas garantias dos direitos sociais. Sem esse papel do Estado, certo, através dessas empresas, não teria sido possível o Brasil se industrializar. Hoje, certo, os países europeus que entraram no processo de privatização, que, aliás, não é a mesma privatização nossa, é uma privatização sem monopólio, é uma privatização pulverizada, onde a própria população comprou ações dessas empresas, ao contrário da nossa, que foi monopolizada e desnacionalizada, quer dizer, o nosso capital. Esses países estão voltando, certo, a estatizar. Hoje, na Inglaterra, o serviço de saneamento está sendo estatizado, quer dizer, uma série de serviços que foram privatizados estão voltando agora à mão do Estado, certo? A ONU, o relator da ONU, certo, para saneamento, inclusive, diz, certo, claramente, esse ano em abril, uma declaração, um relatório, né, do Serviço de Saneamento da ONU, diz que não há solução para o saneamento no mundo, certo, se a água ficar nas mãos privadas, certo? Ou seja, o discurso de privatização hoje é contramão da história, certo? Professor Claudionor, muito obrigada pela participação. Tiago, mais uma vez, agradeço. Venham sempre para a gente debater sobre esse e outros assuntos aqui no Diálogo Plural. E você, se quiser mais informações aqui do nosso programa, acompanhe as atualizações no nosso Instagram, pelo @SintestRN, no nosso site www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. E você pode encontrar informações sobre esses 2 livros que o professor passou aqui no programa de hoje. Então, fiquem atentos a todos eles, que a informação é primordial, é essencial para todos nós. A você, um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.